No ar, Cheque Mate, o jogo do poder, nas ondas do rádio, YouTube e Instagram. Entrevistas, debates e opinião. Análise política de forma decisiva. Fique agora com Cheque Mate. Leitura de requerimento de CPI contra Felipe Camarão é feito na Assembleia Legislativa do Maranhão. Coronel assume segurança do Maranhão em ato com o governador Carlos Brandão. Flávio Bolsonaro tem 47,6% e Lula 46,6% em eventual segundo turno. Falta de ônibus causa superlotação e longa espera no bairro do Coatraque. Começando mais um programa Checkmate agora aqui, às 2h31. Estamos gravando, né? Você está assistindo agora, não importa, porque aqui o importante é o conteúdo estar no ar, meu amigo Herbert Saraiva, grande jornalista blogueiro, titular dos blogs mais acessados e mais polêmicos do estado do Maranhão. Tá? Ainda tem muita polêmica no teu blog? Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, meu amigo Pedro Almeida, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores do programa Checkmate. Ainda tem algumas polêmicas lá de vez em quando, mas... Quando o pessoal apronta, tem que botar, né? Tem que botar, claro, mas o debate é limpo, moderado e sempre pautado nas duas partes, né? Ouvindo os dois lados. E eu vejo assim a evolução do seu blog, eu poderia comparar, Herbert, antes da gente entrar aqui para esses destaques de hoje, um pouco do Léo Dias. Você conhece o Léo Dias? O Herbert era aquela linha no início ali de carreira que quem olhava Herbert na rua saía correndo com medo, né? E aí você hoje continua usufruindo da credibilidade que você teve ao longo da carreira, desse início até aqui, e goza aí de grande espaço, tem um espaço, é sempre ouvido e consultado por esses atores, essas peças aí do tabuleiro político. Você é uma grande revelação aí, acho que dos últimos, 8 anos? Mais ou menos isso, né? Meu blog eu sempre procurei pautar muito na questão do bastidor, né, do que acontece na política que as pessoas comuns às vezes não vê, né, não consegue enxergar. Eu sempre fui um cara que procurei buscar informação exclusiva para levar aos meus leitores, procurei trazer assuntos polêmicos, mais verdadeiros, né? Sempre quis trazer uma verdade que outrora não se tinha luz. Sempre a minha função como jornalista sempre foi trazer, na verdade, luz aos fatos que estavam escuros. Debaixo, né? do tapete. Exatamente. E por isso que eu acredito que quando se fala no meu nome, quando se fala no meu blog, né, quando se fala nos meus tweets, no X agora, né, isso que eu ia perguntar. Se vê uma credibilidade muito grande por conta do que eu construí. Sempre, lógico, com muito respeito às partes, sempre com muita lealdade às matérias, lealdade aos fatos. E isso, graças a Deus, é uma história que eu construí ao longo do tempo e que eu nunca pendi, né, para outro lado, sempre do lado bom do jornalismo. Isso que eu ia perguntar, assim, hoje a sua atuação, essa parte mais de bastidor, você está levando mais para as redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no Twitter. O seu blog está numa cobertura ali. Por exemplo, trouxe aqui em destaque, eu peguei uma matéria hoje do seu blog que fala sobre essa falta de ônibus que tá aí causando transtorno na cidade, né? E você busca hoje outras pautas, e quando vem aquela pauta mesmo do bastidor político, que ela sai do Twitter e vai ali pro seu blog, é de estremecer todos os bastidores. Exatamente. O blog, a página eletrônica na internet, ela tá mais voltada à questão do cotidiano, né? Sempre tem uma pauta ou outra que às vezes eu quero colocar explorar lá, mas na maioria das vezes eu procuro usar mesmo o X, que hoje é muito rápido, um aplicativo, né, que é mais rápido, mas as pessoas conseguem ver mais facilmente. Às vezes
espalham aí os prints, né? E a gente consegue informar muito mais rápido. Principalmente sobre a questão dos bastidores, né? O blog, ele já foi muito disso, mas hoje é mais uma forma de mostrar o cotidiano da capital, o cotidiano do interior, o cotidiano da política, o cotidiano da polícia. E a gente segue aí, né? Fazendo o que é o nosso dever, que é informar aí o Maranhão, informar. Não está na hora não do Herbert Saraiva migrar aqui para esse formato de podcast? É uma boa, né, cara? A gente vê aí muitos colegas, graças a Deus, né? Muitas pessoas estão fazendo isso já no Maranhão, que antigamente a gente via mais jornalistas do sul, né, do país. Sim. De onde as pessoas são mais politizadas no podcast e tal. E hoje a gente acompanha o crescimento desse canal, que é um canal importante. Eu acredito que daqui a mais um tempo vai ser principal, o que, né, vai dominar realmente os debates, o que vai dominar no YouTube, né, as pautas políticas, vai ser a questão dos podcasts, que é onde as pessoas vão ver, né? Quem está falando não vão só apenas ler, mas sim, vão ver. E eu acredito que isso vai dominar. Eu acredito também que a gente vai com certeza se adaptar a esse novo formato. esse novo formato. E também, é bom porque até para o público, eu acho que fica mais visível quando a gente mostra a cara e fala dos assuntos, ele diferenciar de quem é de verdade e quem não é. De mentira. O rosto, às vezes a pessoa vê no rosto do jornalista, da jornalista, credibilidade, né, Pedro? E assim, eu até pensava que nessa eleição o YouTube ele ia predominar mais, mas eu vejo muita página de Instagram sem assinatura. Eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, só que o anonimato não deve existir, né? E tem surgido muita página querendo dar o viés de jornalismo, né? Surgindo, a cada dia surge uma por conta de, acredito, um lado político do Estado não conseguir pautar a sua narrativa na imprensa como um todo, estão aí utilizando de neófitos aí da comunicação, que foi até citado hoje no discurso do Iglesias Moisés sobre essa questão, essa disseminação de novas páginas em Instagram, né? Deixar claro que sou totalmente a favor da liberdade de expressão, contra qualquer tipo de censura, mas sempre dentro aí da regra do jogo, que a gente deve observar a questão do anonimato. A pessoa mostra a sua cara, assine, aí coloque Coco Babaçu, mídia, mas coloque de quem é esse veículo. Quem é né? o responsável, quem é a pessoa que está escrevendo ali por trás daquele... Isso. Que está postando, publicando por trás dali daquela página, né, Pedro? E às vezes os bons jornalistas, as pessoas que fazem realmente jornalismo sério, hoje no Maranhão e no Brasil, elas acabam pagando o pato, assim, entre aspas, né? Como costumo dizer aí no popular, por essas pessoas ruins, né, cara? Que às vezes não tem coragem de mostrar a cara e postam qualquer coisa, publicam qualquer coisa, sem confirmar realmente a veracidade dos fatos, atacam honra de pessoas, sim, ferem reputações, destrói reputações. E aí coloca conteúdo de ar como se fosse verdadeiro. E a classe política, a classe jornalística, quem faz o bom jornalismo, que vai atrás das fontes, que confere se aquilo realmente é verdade, que escuta o lado A, que escuta o lado B, acaba sendo prejudicado, porque acaba sendo colocado na mesma prateleira de quem faz, quem faz as fake news, quem reproduz e quem produz as fake news. Então é preciso que a população também, que os leitores, que as pessoas que absorvem todos os dias os conteúdos jornalísticos, que tenham também o bom senso, né, de separar o joio do trigo, de separar o bom jornalismo, a boa notícia, para a ruim notícia, né, que é o que a gente vê muito acontecendo hoje. Algumas pessoas que se utilizam principalmente dessas barbaridades que são essas páginas fakes, esses perfis fakes, elas se utilizam disso e acabam publicando, às vezes, sem nenhum temor, sem nenhum tipo de pudor, coisas que realmente vão impactar de forma negativa a vida de pessoas que às vezes são inocentes, né, Pedro? Isso. Às vezes até veículos nacionais, né, colocam o título, como muitas vezes sabe, que ali, principalmente em grupo de WhatsApp, até no Instagram, as pessoas às vezes lê só o título e não vê o conteúdo do que se trata aquele título. Tem até veículos grandes mesmo que fazem esse tipo de expediente para insinuar uma coisa no título e
quando você vai para o corpo do texto ali, tá até contradizendo o que foi colocado no título. Mas fazem isso por quê? Porque o nosso leitor, a nossa leitura aqui no Brasil, no Maranhão, pior ainda é muito pequena. As pessoas elas se baseiam em títulos, em manchetes. E aí ela faz ali a conclusão na manchete e quer comentar, né? Então, esse é até um dos motivos que eu não bato boca com quem discorda de minha matéria, de fala alguma coisa. Eu sou até a favor dos haters, porque os haters, eles que fazem propagar nosso conteúdo, né? Exatamente. Ninguém aplaude, ninguém fala assim, belíssimo texto, você foi sensacional. Então, são aquelas pessoas que te criticam que vai fazer com que a tua informação chegue mais longe, você ganhe seguidores novos. Exatamente. E esse formato do podcast, Pedro, ele é bom também justamente porque no podcast, a pessoa que faz o podcast, que apresenta o podcast, a dificuldade de tu fazer e falar um fake news ali com a tua cara, com o teu rosto, é mais complicado. E mais pesado. Difícil, mais pesado, o processo vai ser mais pesado. O processo vai ser mais pesado. Né? Então vamos começar aqui. Agora foi só aqui dando as boas-vindas para o Herbert Saraiva. Muito, muito bacana ter você aqui. Eu até coloquei ainda agora aqui no meu Instagram que esse programa está sendo gravado, mas eu questionei, será que é um piloto aí entre Herbert Saraiva e Pedro de Almeida? A gente pode até gravar, fazer algum projeto aqui neste mesmo estúdio, né? Colocar aí no meu YouTube, no seu YouTube, e para fazer umas análises semanais, quem sabe, vai ficar bacana. Você é uma presença agradável. Exatamente, Pedro. Eu vejo, assim, às vezes, algumas pessoas, né, principalmente da classe política, falando assim, rapaz, já tem blogueiro demais, já tem jornalista demais, já tem informação demais. Eu acredito que não tem hoje ainda meios de comunicação suficiente para levar, como eu falei anteriormente, levar luz, né, sobre fatos que estão ainda no escuro, né, ainda não tem ainda os veículos suficientes. Nós precisamos de mais veículos, nós precisamos de mais comunicação, porque quanto mais comunicação, mais informação, mais as pessoas estão tendo a oportunidade de saber dos seus direitos, de saber dos seus deveres, de saber do que está acontecendo no Brasil, no Maranhão e no mundo. Eu acredito que quanto mais informação, mais pessoas comprometidas em levar boa informação, os dois lados da informação, melhor. Com opiniões diferentes, inclusive. Opiniões diferentes. Porque aí o espectador ele vai poder ali ouvir 1, 2, 3, 4, 5 pessoas e depois avaliar, pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e fazer o seu cenário, né? Nunca confie em uma informação em que todo mundo está falando a mesma coisa. Desconfie de alguma coisa, viu? Vá até pelo lado contrário. E a gente começou aqui, a nossa manchete de hoje, na verdade, ela é o assunto do dia, que foi a leitura do requerimento de abertura de uma CPI aqui para investigar, né, apurar aqui a questão do vice-governador Felipe Camarão, né? O pedido ele tem como base elementos já reunidos pelo Ministério Público do Maranhão, que conduz um procedimento investigatório criminal em tramitação no Tribunal de Justiça. A CPI ela pretende atuar de forma paralela no âmbito do Legislativo sobre os mesmos fatos. O requerimento aponta indícios de um possível esquema envolvendo a Vice-Governadoria, a Secretaria de Educação e outros órgãos da administração estadual, com suspeita que inclui movimentações financeiras atípicas e uso aí da estrutura pública para fins ilícitos. Isso aqui é o principal dessa CPI, mas além da gente falar desses fatos, eu queria ver a sua leitura sobre o fato político dessa CPI nesse período aí de fim de uma janela partidária e já entrando, né, de forma mais incisiva em período eleitoral. Pedro, óbvio que uma CPI é apenas uma comissão parlamentar de inquérito, né? Isso está na Constituição, os parlamentares têm direito de formar uma CPI para investigar. É uma investigação, não é uma definição de nada. É para condenar. Principalmente o que está sendo formado no Maranhão, estão abrindo uma CPI. Né? Acredita assim, Pedro, que quem não deve, não teme. Sim. Né?
Acredito isso. O momento político é muito importante, porque nós estamos há poucos dias do período de descompatibilização dos cargos. O governador do Maranhão, se quiser, no caso, concorrer ao Senado, vai ter que se descompatibilizar do cargo, e quem assume é o vice-governador do Maranhão, porque ele não tem a obrigação de se descompatibilizar do cargo para concorrer, no caso, ao executivo do Estado, né? E realmente isso traz um reboliço para a política do Maranhão. Por quê? Porque a figura central nessa CPI é justamente o vice-governador do Maranhão. Né? O investigado, no caso, se realmente chegarem a abrir essa CPI, porque hoje foi apenas lido o relatório, né? Colhidas as assinaturas, etc. O principal, como é que a gente pode dizer? O principal alvo da CPI é o vice-governador do Maranhão. É as relações extra-institucionais do vice-governador do Maranhão. Então, isso acaba que impactando um pouco o cenário político, principalmente pelo fato do vice-governador do Maranhão ser uma pessoa que se apresenta como uma pessoa proba, um operador do direito, uma pessoa que é procurador federal. Então, isso acaba que causando um reboliço no Maranhão, criando um clima de tensão, tá, entre as classes políticas, né, entre o pessoal hoje que estão do lado do governo, o pessoal da direita, né? E da esquerda, que aqui no Maranhão não tem isso. Não tem isso. Quem é governo, quem não e quem não é governista. Quem é do palácio, quem está fora do palácio. Isso acaba criando uma tensão, acaba criando um questionamento. Aumentando ainda mais a desavença. E aí, dentro disso que você falou, eu vi aí algumas manchetes, as pessoas comentando também, comentários no próprio Instagram, no YouTube, sobre o seguinte: querem tirar o Felipe Camarão da linha sucessória. Mas como assim tirá-lo da linha sucessória se o Brandão já disse que não sairá do cargo? Então não tem linha sucessória. O Brandão vai morrer? Acredito que não e desejo que não. O Brandão vai ser afastado do cargo? Não sei. Será que é isso que estão sabendo? Porque assim, ficaram tão preocupados até nas declarações do Felipe Camarão, ele bateu muito nisso em linha sucessória, né? Foi um contra-ataque, foi uma defesa ou foi o desenrolar dos fatos realmente? Exatamente, Pedro. É uma narrativa construída pelo vice-governador, né? Que eu acredito que deva se defender, né? Deve ter com certeza o direito à ampla defesa na instauração dessa CPI, mas é uma narrativa que ele criou para população, porque de certa forma a narrativa a CPI vai investigar uma suposta acusação de corrupção. Então o que é que o governador, a narrativa construída por ele, pelo entorno dele, que ele está sendo perseguido, que ele está sendo tirado, estão com medo dele, que ele está sendo tirado da linha sucessória, mas a única pessoa que pode tirar ele da sucessão é o próprio governador, que hoje está de fato, né? Se diz que fica até o fim, abrir mão do cargo para disputar o Senado. E ele já disse, já deu inúmeras declarações que não vai abrir mão, que não vai se afastar, que vai mesmo até o fim na candidatura do Orlean Brandão. Então, acho que esse discurso aí ele é desconstruído, é um discurso para a torcida, jogado para a torcida. Essa questão da tirada dele da linha sucessória. Acho que é um discurso... Cortina de fumaça? Uma cortina de fumaça, exatamente. E a gente analisando assim, por que o Brandão não sai? A gente pode pegar até a recente desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, que ele não saiu justamente por não ter uma garantia de uma sucessão tranquila, né? Por quê? Porque lá ele não contava com o fator Sérgio Moro, e o Sérgio Moro ele deve ir para o PL, e o Ratinho Júnior ele acredita que ficando no governo ele pode atrair o PL para o governo e fazer e colocar o seu indicado para se filiar ao PL, né? Aí trazendo para o Maranhão, o Brandão sempre disse lá atrás, mas cada vez foi escalando mais esse discurso. Ele dizia: eu não posso entregar para quem quer me perseguir e perseguir os meus adversários, né? Então, assim, não tem como... O meu grupo. Meu grupo. Então, assim, foi se formando quase que inevitável o Brandão ficar até o fim. Aí o pessoal também fala o seguinte: o Brandão, ele só é
ele só é governador por conta do Flávio Dino. Será que o Flávio Dino não só é ministro do STF por conta do Brandão? Será que o Flávio Dino teria essa mesma desprendimento, eu vou chamar assim, vou chamar de desprendimento, de não ficar pegado a um cargo político e ficar até o final para fazer, por exemplo, que na época ele queria que o Felipe fosse o candidato dele, ele não queria nem o Everton. O Everton, vamos dizer que ele quisesse o Everton, como que o Flávio Dino sairia do cargo, colocaria o Everton e o Brandão não teria o direito de falar assim, não, eu vou ser candidato à reeleição. Isso já aconteceu na história, com o Zé Reinaldo. Zé Reinaldo queriam colocar outro nome, e o Zé Reinaldo chegou para o ex-presidente José Sarney, ele contou isso em entrevista, inclusive, aqui no Checkmate, falou assim, não, presidente, vocês fiquem à vontade, o grupo fique à vontade para escolher o candidato, mas eu só quero dizer uma coisa, quando eu virar governador, eu sou candidato à reeleição, para perder ou para ganhar. Aí o Sarney entendeu o recado e colocaram o Zé Reinaldo como candidato, né? O Flávio Dino, ele teria esse desprendimento? Não vou ser senador. Eu vou ficar aqui sem cargo, com o risco do Bolsonaro ter ganho a eleição e o Bolsonaro poderia usar a estrutura para perseguir o Flávio Dino, que foi um crítico ferrenho do Bolsonaro. E Pedro, assim, para te responder essa pergunta aí, eu não tenho procuração para falar sobre o ex-governador, né? Eu não posso mensurar. Agora, o que eu acredito, eu acho que é a mesma coisa que tu acredita, que o Brandão hoje ele é governador do Maranhão, não porque ele se colocou na posição de sucessão, coisa que o Felipe Camarão não soube fazer. Coisa e aguentou... é como se diz, aguentou... Calado. Aguentou o bom cabrito não berra. O bom cabrito não berra. Exatamente, ele aguentou tudo. Pô, a gente que é do bastidor da política aqui sabe que o Brandão ele não tinha autonomia de nada no governo do ex-governador Flávio Dino. O Brandão era um vice-governador. E ele soube se comportar. O governo era do Flávio, os holofotes eram pro Flávio, as ações eram do Flávio, a montagem do grupo, do arcabouço político ali, do arcabouço técnico era do Flávio. O povo tinha elegido o Brandão para ser vice-governador, não para dar palpite no governo da montagem. Sim. Porque existe uma coisa muito clara. Eu sou o governador, eu faço meu papel de governador. Eu sou vice, eu faço o papel de vice-governador. Quando o governador precisa de mim, eu estou aqui do lado. Então o Brandão ele construiu isso. Entendeu? Ia ficar até assim um pouco incompreendido se o Flávio Dino não fosse... Não tinha motivos de... Exatamente, se o Flávio Dino não fosse leal a ele. Coisa que o Felipe Camarão não soube fazer. Né? O Brandão, ele aguentou o quê? 7 anos e um pouquinho, sim, né? E o Felipe, ele não conseguiu aguentar nem 4 anos. Entendeu? Que era para ficar 6 no então governo, ele né? não soube se fazer, como a gente diz aqui na nossa linguagem do Maranhão. O cara tem que se fazer. E o Felipe, ele, infelizmente, ele não soube se fazer. Ele não soube qual é a função. Ele não soube entender qual a função do vice-governador nesse jogo todo. Porque, meu irmão, o que era para ele ter feito, na minha humilde opinião? O Otelino tá lá brigando, o Márcio Gerri tá lá brigando. Todo mundo tem mandato. Todo mundo tem mandato. Eu sou vice-governador. O que é que eu tenho a ver com essa briga deles? Nada. Tô aqui calado eu tô, calado eu vou ficar. E hoje o discurso do Brandão seria outro, porque qual é o principal discurso do Brandão? Pá, eu não tenho como dar uma cadeira de governador para um cara desse, se todo dia ele ameaça me prender, se todo dia ele ameaça perseguir minha família, se todo dia tirar foto com meus adversários. Tirar foto com meus adversários. Então, se o Felipe tivesse colocado uma posição discreta, digamos assim, hoje eu acredito que a narrativa de traição estava mais forte. Brandão, o Brandão não teria narrativa. Brandão, tu não vai se descompatibilizar por quê? Não, porque eu quero sucessão aqui da minha família e tal. A única coisa que talvez ele poderia dizer era isso. Mas não tinha como dizer que o cara era desleal, não tinha como dizer que o cara tava tramando por trás, porque o cara tava sabendo se colocar na posição dele de vice-governador. Então eu acredito que o Felipe, ele pecou nessa ficou ansioso demais? Nessa história aí, ele pecou. Então, eu acredito que está muito bem resolvida essa questão aí já da sucessão do Brandão. O Brandão está fazendo o jogo correto.
Eu, no lugar dele, eu não teria a opção. Eu não consigo me ver colocando uma pessoa que trama contra mim e colocando aquela pessoa no meu lugar. E aí teve também a questão de além dele ficar afastado dessas questões ali com a base dinista, também ele não conseguiu liderar essas pessoas. As tentativas que ele teve de fazer articulação para apaziguar, os seus supostos liderados boicotavam ele, né? Porque ali esses liderados, supostos liderados do Felipe Camarão, eles só estão preocupados com uma coisa, Herbert Saraiva, com sua reeleição. Vamos lá, o Otelino Neto, que ali no 47º segundo tempo desembarcou do Everton Rocha para se aliar, para voltar aí com o Brandão e com o Flávio Dino. Nessa altura do campeonato também, será que ele, na condição de vice, vendo que não ia dar para ele, já tinha feito um acordo com o próprio Brandão? Não, vamos aqui. Até lá para trás, não, quero ser senador. Não, quero ser deputado federal. Não, quero 2 cadeiras de deputado federal, para mim e para minha irmã, né? Então assim, essas pessoas que influenciaram o Felipe de falar assim, não arreda, vamos até o fim, vamos morrer todo mundo abraçado, eles querem se salvar. E apoiaram, e sempre no movimento de apoiar uma candidatura não do Felipe, mas do Eduardo Braide. E Pedro, e assim, o Felipe, ele é um pouco avesso de tudo que o Flávio Dino sempre fez e de tudo que o Flávio... Eles dizem que o Flávio um dia foi o líder do grupo deles e tal. Realmente, se chamam de Diniz e tal, realmente. Mas esse pessoal que estão hoje na oposição, eles fazem tudo diferente do que fez o Flávio Dino. Né? Porque se ouviam falar que o Flávio era um cara de personalidade forte, que o Flávio às vezes não gostava muito de ouvir da classe política. Ouvia-se falar, mas o Flávio, ele nunca... chegou a discutir publicamente. O Flávio, ele nunca se expôs. Ele sempre foi uma figura muito boa. Sempre foi um cara muito boa praça, inteligente, culto. O Flávio, ele é assim, para a sociedade, né, a vida particular dele, eu não sei, mas para a sociedade, o Flávio é um exemplo de pessoa. E o vice-governador, infelizmente, ele não conseguiu acompanhar... Acho só com o Bolsonaro ele fez esse papel de militante. Ele não conseguiu acompanhar ele não conseguiu acompanhar a história do Flávio Dino. O que foi o Flávio Dino? Flávio Dino foi um brilhante governador aqui no Maranhão. Um cara que hoje, quem bate no Flávio... Não, meu gordinho. Não, a gente falando... De popularidade, tudo bem. Nós estamos falando do aspecto político. Ele não entregou o que prometeu. Não, aí é outra coisa. Nós estamos falando da personalidade dele. Nós estamos falando do que o Felipe não conseguiu imitar. O cara disse que ele foi um líder, mas ele não conseguiu imitar o Flávio. Porque o Flávio, ele jamais se comportaria da forma com que o Felipe se comportou. Na minha opinião, na minha humilde opinião. Teve alguns momentos mesmo que ele se colocou ali como militante de esquerda. E um papel que não cabe muito para quem quer uma chapa majoritária, né? Para quem quer uma chapa majoritária. Agora, o Flávio, na condição de governador do Maranhão, na condição de figura pública muito conhecida no Brasil, na condição de um dos líderes da esquerda, ele ia para o embate com o Bolsonaro, mas com razão. Sim. Por quê? Porque ele estava ali em defesa do Lula. Lado político e ele ia ali na coerência da ideologia dele, na coerência da posição que ele ocupava no arcabouço político do país. Então ele tinha o direito de ir para o embate. Tá? Agora, o que não pode, Pedro, é tu ser um vice-governador e sem o governador brigar contigo, tu brigar com o cara e esperar que o cara, no final do mandato dele, vá sair para tu sentar na cadeira dele. E uma coisa disso que você está falando, uma coisa é que um governador brigar com o presidente, porque eu tô aqui numa posição abaixo. Agora, outra coisa é um vice-governador querer brigar com o prefeito de Rosário. Não pode. Não, assim, se rebaixa pra olhar pra baixo. Não, tá, olha pra cima. Olha pra cima. Aí com a deputada Mical, mesma coisa, assim, não cabe, né? Uma vez eu até falei pra ele, não te coloca nesse lugar, tu não é militante, tal. Aí ele discordou, eu respeito. Faltou postura, né, do Felipe. Faltou ele entender o tamanho da envergadura do cargo dele, do cargo que ele ocupa. Isso. E
esse discurso hoje do Iglesias foi emblemático, né? Na Assembleia. Eu ia receber aqui, eu me mandar uma parte, mas eu pedi aqui para fazer o recorte, mas ainda não mandaram. Inclusive, estamos sem internet aqui, nem dá para colocar, mas foi histórico. Não. Vamos terminar aqui. Não. Chegou Não. aí? Chegou? Mas tu tá gravando, depois tu vai botar ele completo, né? Eu não sei se a gente vai pro YouTube, não. É melhor botar completo. Era bom. Era Pedro, bom? Né, pra gente mandar aqui o link aqui pra galera. Ah, beleza. Pode gerar aí. Vai gerando aí, mas tu vai ter ele completo. Não vai acabar esse, se for tu junto. Tá. Aí só bota aí no YouTube, então, e manda o link aí pra gente aí no grupo pra gente mandar aqui pra galera. Manda aí pra mim. E aí, será que vamos ter que voltar a todos os assuntos? Pô, mas foi bom, viu? Boa conversa, Herbert Boa Saraiva. conversa. Quando tiver aí no ar, me fala, doutor Vinícius. Tu vai começar, Pedro, de novo? Não, a gente continua o assunto aqui. Porque vai ter o arquivo completo. Que a gente pode botar no... Mas agora vai pro ao vivo, né? Vai para ao vivo. A metade é ao vivo. Deixa eu ver se eu tô bem aqui. Já tá no ao vivo. Ó, agora sim ao vivo. Agora sim ao vivo, a gente fez aqui a primeira parte do checkmate gravado, né? Que tava com problema aqui técnico, mas agora conseguimos entrar no YouTube. Então, só voltando um pouco ao assunto que estávamos falando aqui, Herbert Saraiva. Primeiro, apresentar você, muita gente já conhece, mas apresentar aqui para a audiência, esse é o Herbert Saraiva, titular do blog de mesmo nome, aí, grande articulador político, grande jornalista político que cobre os bastidores do poder. Os bastidores do poder, Pedrinho. A gente... Tenta, né? A nossa função é essa, tentar cobrir os bastidores do poder. Muitas vezes consegue. Articulador da boa notícia. Eu não sou articulador da política, eu não sou político. Sou articulador da boa notícia. Na verdade, o nome não é articulador, é articulista que chama. Articulista político. É quem faz esse trato aí no jornalismo, né? Somos aí articulistas. Eu vou te mandar aqui o link para te mandar aí para os teus, para tua linha de transmissão, que é muito nobre. Tem muita gente importante, já vai explodir aqui de audiência. Mandei aqui pro blog do Sidney, maior espalhador de fake dos grupos de WhatsApp. Ele não gosta que fale isso, mas é mentira mesmo. Sim, voltando, estava falando aqui desse discurso do Iglesias Moisés. Eu vou tentar aqui, inclusive, pegar... eu vou te mandar até aqui uma, Vinícius. Peraí, quem foi que me mandou? Tá aqui. Aqui. Logo no início, né? Tava engraçado no início ali que o Iglesias ia utilizar o grande expediente para poder fazer o comentário, né, sobre essa abertura da CPI, que hoje foi lido o requerimento, que é o primeiro passo, depois de colher as assinaturas, mas é o primeiro passo para que se possa instalar uma CPI. E aí, quando ele começa a falar o que acontece, a galera começa a conversar, né? Foi de imediato. E aí ele chamou a atenção ali, se exaltou. Até a presidente, não, Iglesias, pode começar o seu discurso, tal, não sei o quê. E ele foi para cima ali, até do deputado Cláudio Cunha, ficou bastante irritado. Só procurar aqui, pode ir falando aí, meu querido Herbert Saraiva. Peraí. O doutor Iglesias ficou chateado hoje com a postura dos colegas, né? Ficou. Na hora da fala dele, não gostou nada de ser interrompido ali. Ficou. Na verdade, foi uma falta de deferência, né, Pedro, pro orador. Ali é a estratégia, né? Independente da posição ideológica, do lado ali no... Para mim, a estratégia... No ringue ali no campo parlamentar, acho que é preciso respeitar, né, o colega, respeitar a opinião do colega. Por mais que tu não concorde, né? Mas ali é a Assembleia Legislativa, 42 deputados representando... todo o Maranhão. Eu acho que não é o fato dele se respeitarem ali, não. É o eleitor, a pessoa que vota. Ali são os representantes do povo, né? Eu acho que não é a questão de um respeitar o outro, é respeitar o povo, quem está em casa assistindo. Liturgia do cargo, né? Exatamente. Acho que é preciso pontuar isso aí. Mas ali é estratégia, né? Porque a pessoa fica, até que ela fica envergonhada. Envergonhada não, ela não presta atenção, né? Então, assim, tem vezes que o deputado ele chega até para tirar uma dúvida na mesa diretora e fala alto para poder atrapalhar quem tá na tribuna, né? E hoje foi esse caso que eu te mandei aí o vídeo
Já baixou? Para a gente colocar. E também eu vou procurar aqui, não sei se já colocaram o discurso do deputado Iglesias lá aqui na TV Assembleia, para a gente poder comentar sobre isso. Tá aqui no a sessão. Finalzinho da sessão, né? Deixa eu ver bem aqui, para pegar uma parte aqui. Tem uma parte que ele fica... Aqui. Aqui. Essa parte aqui foi, acho que, a parte mais forte. Aqui, ó. Mas válida é a palavra de Gilson César Júnior. Válida é a palavra da página apócrifa da internet que foi utilizada para colocar o Everton Rocha num inquérito no Supremo para Flávio Dino puxar para ele. Para chantagear como fez com Josimar de Maranhãozinho. Para chantagear como fez com Juscelino Filho. Para chantagear como tenta fazer com Pedro Lucas Fernandes. Para chantagear e fazer favor, como o Metrópolis mostrou ontem com Davi Alcolumbre, tirando até o prefeito e o vice de Macapá. Canalhas! Quem defende isso é canalha! Quem defende esse momento do Supremo Tribunal Federal Brasileiro é um canalha! Quem está falando é deputado. Porque está a olhos vistos que a Constituição e os poderes foram rasgados. Em Macapá, Flávio Dino afastou monocraticamente um prefeito e um vice-prefeito por não pagarem um 1/10. Quando a situação seria aplicar uma multa diária. Mas ele recebeu 10 horas da manhã o irmão Alcolumbre dele, que segura na mão de Deus para que ele não seja impeachmentado em breve com menos de 2 anos de Supremo. Essa farofada vocês apoiam. A isso vocês recorrem. E a esse poder vocês se submetem. Se tem gente que não tem condições de falar de cócoras, é quem opera o direito por mistério e se submete a ver tudo aquilo que militou e estudou na faculdade por muitos anos sendo rasgado numa insegurança jurídica que se vive hoje, onde liberdades parlamentares são suprimidas em plena luz do dia, onde um ex-senador da República, por falas em tribuna, tem seus processos ressuscitados e votos contrários para tirá-lo de um pleito. E isso não escandaliza vocês. O que escandaliza vocês, os asseclas, os cupinchas e os vassalos da imprensa de vocês, é o fato da Assembleia querer se manifestar, abrir uma CPI. Isso ofende, isso incomoda. Um Maranhão em que tem uma classe política que dá valor à palavra de um assassino para tirá-lo de uma pena que ele já deveria ter saído, inclusive, pelo ordenamento jurídico brasileiro porco que nós temos, onde um assassino reincidente ele fica 13 anos e depois de 2, 3 ele sai da cadeia. É esse tipo de palavra que vocês defendem, infelizmente. E esta CPI vai acontecer. E a verdade vai aparecer. E a lamúria de vocês, que é assentada apenas nos princípios do interesse próprio e da sobrevivência política, essas vontades de vocês, elas vão perecer. É o Herbert Saraiva. Aí, preservando a sua liberdade, o que você achou desse discurso aqui? Posicionamento firme, né, do doutor Iglesias aí. Posicionamento aí. Vou até beber uma água aqui, deu até sede. E aí depois aqui ninguém. Aí foi ali a presidente, eu acho que, não sei, acho que era a presidente? Eu acho que era, a Iracema, que estava presidindo, foi chamando lá os blocos e ninguém pediu a fala. Encerrou a sessão, Encerrou, né? Depois disso aí. Encerrou. Acho que o Wellington do curso falou alguma coisa, não sei. Falou. Foi o Wellington e encerrou. Não teve lá a resposta. Pensava que subiria ali o Roberto, o Júlio. Hoje não foi nem o Otelino, nem o Carlos Lula, não vi por lá, mas estava também
o Leandro Belo, que poderia subir para defender. Também o Fernando Braide, né? Fernando Braide, você faz parte desse bloco, poderia também ter levantado para defender. Isso é uma pauta. Pode falar. Isso é um assunto que a gente vê explodir em várias repartições do Legislativo brasileiro. Tanto na Câmara Federal, sim, né? CPI em véspera de eleição. Esses questionamentos, às vezes essas falas exaltadas. E a gente vai ver isso muito agora no período eleitoral. Será? Com certeza. Eu estava falando quem poderia subir, né? Aí, quando acabou a sessão, encontrei lá o deputado Fernando Braide, pelos corredores lá. Eu falei: aí, deputado, quem de vocês vai ser o indicado lá para a CPI? Aí ele: eu não sei, o que eu sei é que eu quero passar longe dessa CPI. Quero passar longe dessa CPI. Agora imagina o Fernando defendendo o Felipe, né? Independente de culpa ou não, mas perderia uns votinhos, não perderia? Eu acho que podia até respingar no próprio Eduardo Braide. Inclusive, o Felipe Camarão, ele estava cotado para candidato ao Senado, né? Para ser candidato ao Senado na chapa do prefeito Eduardo Braide. Tu acha que melou? Rapaz, eu não sei se o Braide agora ele não quer se juntar com o Felipe. Antes ele não queria se juntar com o Felipe, antes de vir à tona essas coisas aí de corrupção e tal, que estão investigando, né? A Nacional... Imagina agora que saiu já... O Braide, ele é aquele cara que ele bate e esconde a mão. Todo dia ele se encontra com esse pessoal aí, com o Otelino, se encontra com o Márcio Gerri, se encontra com o Rodrigo Lago, esse pessoal da esquerda, mas ele não é aquele cara que mostra eles, que tem orgulho de dizer: esses aqui são meus aliados. Ele só quer a coligação e a articulação deles. Como eles fazem, né? Eles têm orgulho de dizer: o prefeito Braide é um prefeito... ótimo prefeito. Parece até o melhor prefeito que já teve. Parece até outras pessoas, né? Quem vê hoje o Otelino, o Rodrigo Lago, o Carlos Lula, defendendo o Braide com unhas e dentes, me parecem até pessoas diferentes, né? Daquelas pessoas que a gente viu outrora criticando o próprio prefeito. O próprio Carlos Lula fez alguns, inclusive, pronunciamentos na tribuna da Assembleia Legislativa, pronunciamentos esses incisivos. Já deu entrevista aqui contra a gestão do prefeito Eduardo Braide. Então a gente vê, Pedro, uma grande... O circo da política, né? Isso é um jogo de interesse, é um entranhamento de conveniência. O que é que esse pessoal da esquerda quer com o Braide? Simplesmente eles querem renovar os seus mandatos. Uma boia. E o que é que o Braide quer com eles? O Braide não quer que eles façam parte do governo dele. O Braide quer o poder de articulação deles, porque o Braide de TV. Ele é um cara solitário, que ele governa, ele dita as regras, ele não conversa com o secretário, ele não conversa com o vereador, ele não conversa com liderança política, ele não conversa com ninguém. Ele só entrega asfalto. Na holandesa. E não tem esse relacionamento com a classe política do interior. Quem tem esse relacionamento hoje com algumas pessoas ainda é o Otelino, é o Rodrigo Lago, é o Carlos Lula, né, que ainda estão em outros partidos que podem vir a compor com o Eduardo Braide. Ele vai precisar, se ele for candidato... Diz que o Rubão tá sendo articulador, é verdade? Tá sabendo disso? O que eu tô sabendo é que o Rubão tá que nem o Fernando Braide te disse, não quer passar nem perto, tá só querendo fazer a eleição do filho dele. Sim. Entendi. Porque, pelo que me parece, ele perdeu o cargo no governo Brandão, mas não perdeu ainda algumas benesses que tinha lá. Entendeu? Ainda é Ainda dá para usar essa estrutura para beneficiar o filho. Exatamente. E aí eu também fiz a mesma pergunta pro Rodrigo Lago, de quem vai ser o representante aí da bancada na CPI. E a resposta vai ser eu. Ele vai ser o Rodrigo Lago, que deve ser indicado, né? Se não for o Rodrigo, acredito que possa ser o Carlos Lula, mas hoje a resposta é o Rodrigo Lago, que vai ser essa pessoa aí para ir pro combate, né? É até elogiável assim, a postura do Rodrigo Lago do ponto de vista de grupo, né? Ele é um cara de grupo. Isso, é um cara tá de se mostrando. Ele tem lado, é um cara que a gente, pelo menos quem acompanha a política, sabe que a chance dele renovar o mandato dele nessa atual conjuntura é muito difícil. Eu acredito que ele também saiba disso.
Sim. né? Mas é um cara que nunca deixou a peteca cair, tá sempre lá do lado do Otelino, do lado do Rodrigo Lago, do lado do vice-governador. É um dos caras que realmente defende o legado do Flávio. dinismo, é o Rodrigo Lago, né? Mesmo às vezes com umas opiniões, umas posturas meio contraditórias, né? Mas é um cara que, pelo menos nessa questão aí de postura, ele sempre foi um cara coerente, né? Nós estamos falando de postura, né? Não dá para falar a mesma coisa, por exemplo, do Otelino, que até meados do ano retrasado, se não me engano, era secretário no governo Brandão. Sim, esperou a mulher ser efetivada. Esperou a mulher ser efetivada para ele poder chutar o pau da barraca. Nós estamos falando de postura, de coerência, não estamos falando do mérito da coisa, que ele está certo, que ele está errado. Nós estamos falando apenas da coerência do Rodrigo Lago, quando ele viu que pelo menos ali os cabeças do que ele acredita já não estavam mais satisfeitos, ele se retirou e começou Dar cacete. dar cacete. Pediu renúncia do cargo de vice-presidente, que ele era. Pediu renúncia. Que ele era vice-presidente, para logo montar seu escritório de advocacia junto com o Carlos Lula, que eles pensaram logo, rapaz, aqui eu acho que renovar o mandato vai ser difícil. Interior, aqui a rural vai desaparecer. Aqui vai ser difícil. Bora logo nos restabelecer aí no que a gente sabe fazer bem, que é não que não saibam fazer política, mas são bons juristas aí. Operadores do direito. Vamos nos restabelecer aí como escritório de advocacia. Tem aí, eu acho que é Lago e Lula, o nome do escritório deles. E aí eles são responsáveis aí por muitas dessas ações que o Brandão Muitas tem colocado. das turbulências que o governo Brandão tem enfrentado hoje na esfera judicial são em decorrência das ações que eles entram, né, das ações que eles colocam. Eu acho, Saraiva, não sei se você tem... Na verdade, eles mais se ocupam em colocar ações no governo do que em apresentar projeto na Assembleia que beneficie de alguma forma a população, né, Pedro? Eu ia falar uma coisa, mas depois que falou isso, eu queria até saber, tinha até vontade assim de prever o futuro, no caso de Brandão renunciasse para ser candidato ao Senado e entregasse para o Felipe, qual seria a narrativa de uma campanha como essa que passou esses anos todos dizendo que o governo não prestava. Ele seria o candidato defendendo o quê? Legado de quem? Né? Fala, não, defender esse legado aqui desse governo, que a gente falava que não prestava, mas agora ele é bacana, ele se redimiu, está purificado, a gente abençoa e perdoa. Como seria a construção de uma narrativa eleitoral como essa, né? A campanha? Eles iam defender o quê? O que não é impossível, né, Pedro? Essa narrativa, se caso acontecesse, reinar, porque a gente vê que esse pessoal, eles são bem contraditórios, né? Primeiro, o governo Brandão era uma mil maravilha, agora já não presta mais. Né? Era um governo de continuidade, continuava as ações do Flávio, continuava... o Maranhão era de todos nós, crescia como um estado, era um expoente no Nordeste, um expoente no Brasil, aí depois não prestou mais. Né? Quando eles começaram a perder os carros, quando começaram a perder os contratos, as forças dentro da secretaria, começou a ficar ruim o governo. Né? Se de repente houvesse um realinhamento político, um realinhamento ali de força, uma correlação de forças, né? Eu acredito que a narrativa voltaria de novo. O governo começou a prestar. Está corrigindo os erros. O governo está começando a ir no rumo certo. Acredito que... A política é isso, né? Veio o Alckmin que disse que o Lula voltaria para a cena do crime hoje. Ele voltou junto. Ele voltou junto com o Lula para observar essa cena do crime. Tem alguém comentando aí no... Tem aqui o... Tem. O grande jornalista Dr. Herbert. Esse negócio de Dr. Herbert. É o Lucas. Meu amigo Lucas é empresário, dono da empresa... Pode fazer aqui o mexendo, rapaz, da empresa dele aqui, Pedro? Pode sim. A Excelência Consultoria, né? Uma empresa que presta serviço aí em condomínio de São Luís. Leitura bem requisitada. Ximene Júnior, leitura bem rasa quando tentam resumir o governo Brade a asfalto. É o mesmo erro em reduzir o governador Brandão à distribuição de auxílio. Aqui o Luiz Carlos, boa tarde, Pedro, ligado em Chapadinha no Checkmate. Ótima leitura aqui. Boa tarde também para o Herbert Saraiva, o Luiz Carlos aqui também falando. Um abraço aí também para você,
Valeu, Luiz Júnior. Carlos. Boa tarde, meu amigo. Pro Lucas também. O pessoal já tá por aqui. A gente teve um probleminha, mas depois, acredito. A versão completa tu me manda para eu colocar no meu YouTube, Vinícius. Aí, vamos aqui, porque que a gente aqui os destaques de hoje ainda rende. Tem aqui, me fugiu aqui da memória em relação a essa construção aqui dessa... lembrei. A gente estava falando do caso do Felipe ser o candidato ao Senado de Brade. Eu não sei se será. Uma pessoa que eu tenho 90% de certeza de que não será, se a depender do irmão do prefeito, é a senadora Elisiane Gama, né? Ali. Rapaz, ele esculhamba muito ela, né, Pedro? Rapaz, não, ele é adversário político. A gente não pode entrar na narrativa da Elisiane dizendo que isso é uma perseguição política. Perseguição. Ela sofre misoginia, né? Perseguição política foi o que o marido dela fez. Então, marido, não sei se ainda estão juntos. O marido dela fez com o Fernando Brade, que está prestes aí, está na linha do pênalti para perder o mandato junto com o Elton do Curso. Perder o mandato. E ele nem seria beneficiado. Né? É tão ruim de matemática que ele, quando fez a recontagem do voto, ele nem era ele que seria beneficiado. Pra tu ver as voltas que a política dá, né, Pedro? As nuances que... Nunca tire pra cima, a bala... Exatamente. A bala pode voltar pra ti. O marido de Elisiane, ou ex-marido, não sei... O domicílio eleitoral dele nem é mais no Maranhão. Entrou na justiça para tomar o mandato de Fernando Brade de Wellington do Curso, né, do PMN. PSC, exatamente. E aí, hoje... A senadora, a esposa dele, briga para concorrer ao Senado na chapa do irmão do cara que eles tentaram outrora prejudicar a política. Realmente é uma coisa dá voltas. Dá voltas. Outra volta que a gente comentou ainda agora é a questão do próprio Sérgio Moro, que era inimigo, viraram inimigos aí da família Bolsonaro. Hoje pode ser o candidato deles no Paraná. Então, como a gente disse, dependendo da mudança do vento, pode também mudar o que as pessoas defendem. E aí, falando disso, eu soube, por esses dias, Saraiva, o seguinte, que o PT, lá em cima, nacional, estava esperando uma conversa com o Eduardo Brade, né? E por conta dele não dar mínima para ir conversar com o Edinho, conversar com quem for, com a Gleisi, de seu. Com ninguém, né? Com ninguém. Aí ligaram... Inclusive, te cortando, o que nós estamos falando aqui sobre a questão do asfalto que o Ximenes falou aqui, nós não estamos resumindo o governo Brade a questão do asfalto. O que ele mais faz é asfalto, mas nós não estamos resumindo o governo dele em isso. Nós estamos falando que ele não conversa com ninguém. Né, que ele é prefeito dele mesmo. Né? Ele tem na cabeça dele que ele precisa entregar, mas ele não aceita crítica, nem mesmo da população que votou nele. Dos aliados, se pede alguma coisa, ele bloqueia. E que ele diz amar tanto, que ele chama de filho. Ele não aceita sugestão nem do filho dele, nem da mulher dele. Né? Ele falou que nunca tinha conversado com a mulher dele se ele ia ser candidato, se ele não ia ser candidato. Mas tu sabe por que chama de filho, né? Porque filho, a hierarquia. Exatamente. Porque o filho ele tem que respeitar o pai. Inclusive eu soube, Pedro, que o irmão dele, o Eduardo Brade, isso aqui é importante. O Fernando Brade teria marcado há meses atrás, quando ainda estava um pouco frio essa questão de sucessão aqui no Maranhão, de eleição, uma conversa entre o Brade e o Laésio Bonfim. O Laésio Bonfim, todo mundo sabe que quase foi para o segundo turno na eleição passada. Sim. E o Laésio topou e tal, para embora conversar lá com o Brade. A União do Norte e do Sul. Quem sabe a gente não chega a um entendimento e não ganha a eleição até no primeiro turno, na cabeça do Laésio. E saiu de lá do sul para cá, para São Luís. 3 tanques de diesel. Quando chegou aqui, meu irmão, o Brade nem recebeu o rapaz. Por isso, inclusive, que o Laésio teria vindo disposto a abrir mão da candidatura. Mas quando chegou aqui não foi recebido pelo prefeito Eduardo Brade. Então é um sujeito... Isso que ele não quer mais nem falar com o Fernando, né? Não quer nem falar. É um sujeito extremamente egocêntrico. Quando o cara diz que não fala nem com a mulher dele sobre... Que eu não acredito. Sobre...
Não, mas é o que ele faz questão de externar. É. Né? Que ele não fala nem com a mulher dele sobre os planos dele, sobre a... É uma mudança de vida, como que tu não vai comunicar? Vida, a gente percebe que é um sujeito egocêntrico, que é dele para ele mesmo. Acha que tudo tem que partir dele, que ele é o pai de todos, né? Como... Tem um vereador aí, Saraiva, que fala assim: rapaz, eu converso com o Brade direto no WhatsApp, mas eu nunca pedi nada pra ele, nem um cargo, nem nada, nem uma assessoria, nem nada não, porque se eu pedir, ele vai me bloquear. Ele me bloqueia. Não, eu acho até assim, Pedro, válida essa política do Brade de não dar as coisas, porque o que é público, ele não tem que ser dado mesmo, tem que ser conquistado ali, o emprego, ele tem que ir mas tem vereador ali, seletivo, para quem faz concurso. Mas como tem uns cargos políticos dentro da estrutura, tem aliados dele ali, principalmente na primeira eleição, também na segunda, que mereciam ter um espaço dentro da administração pública, né? Então, eu vejo que certas coisas fazem parte desse jogo político, né? Se a pessoa ela acreditou em um projeto político, como que a pessoa chegando lá, ela não vai poder contribuir com essa agenda política que foi aprovada nas urnas, né? Então, isso não pode acontecer. Inclusive, o Douglas chegou até a se diminuir, dizendo que o papel aí dos vereadores não era fazer alterações numa lei orçamentária anual. Se não fosse para fazer alteração, a LOA ela nem passaria pela Câmara Municipal, né? Então, o Douglas, para poder dar esse agradar o Eduardo Brade, ele diminui o papel da Câmara dos Deputados, e eu acho que esse tipo de posicionamento agrada o Brade, que ele vai ser um candidato a deputado estadual, e eu acredito até na vitória dele. Porque a política ela é a arte do diálogo, né, Pedro? A arte de babar. Não, assim, o gestor ele precisa dialogar. Né? Uma Sim. coisa é de ser prefeito de uma cidade onde tu está fazendo alguma coisa, tu tem um certo nível de aprovação, e quando não é votada alguma coisa ali que te agrade na Câmara Municipal, tu vai para o teu Instagram, que é uma rede social forte, né? E coloca ali a população, de certa forma, contra os vereadores, né? Contra a Câmara. Outra coisa é tu ser governador de um estado e não conversar com o presidente da Assembleia, não conversar com o presidente de partido, não conversar com tu acha o que a posição do Brade sendo eleito governador vai ser a mesma que ele tem com a Câmara? Ele aguenta? É o que ele demonstra ser, né? Eu não acredito que ele vai mudar com o cargo, eu acredito que ele vai continuar sendo o que ele é. Um cara que não conversa, um cara que não dialoga. Como é que ele vai saber qual é o problema que tem lá em Governador Nunes Freire se ele não conversa com o prefeito de lá? Sim. Como é que ele vai saber? Uma coisa é que em São Luís, ele mora aqui, pega o carro dele, chega rapidinho no problema. São Luís todinho num dia, né? Outra coisa é lá em Marajá do Sena, outra coisa é lá em Cândido Mendes, lá na divisa do Maranhão com o Pará, lá em Carutapera. Tá? Então é preciso conversar para resolver o problema do povo, compartilhar o poder, o problema do Estado. É preciso conversar para resolver, por exemplo, o problema. Por que ele nunca conseguiu resolver o problema do transporte público em São Luís? Porque ele é um prefeito que faz algumas que faz, mas não fala, não tem diálogo. Ele não tem diálogo com o setor do transporte público. Quem tem que sempre estar se metendo é quem? É o Ministério Público, né? É os vereadores. Então, é uma coisa assim meio abrupta a forma dele de fazer gestão, né, Pedro? Aí muita gente fala, não vai ser candidato. Para mim é candidato, isso é papo cerrado. Eu quero ver como vai ser a construção dessa articulação política dele junto com a classe política, né? Beleza, tá aqui, tá aprovado, tá ali estabelecido nos seus 30% a 35%, né? Conversando também outra oportunidade com o próprio irmão do Eduardo Brade, que eu acho que é o principal ali, além de principal entusiasta, é o principal articulador político dele. Ele é mais entusiasta do que articulador, interlocutor, né? Porque o interlocutor ele resolve. Quem resolve, é quem fala pelo cara. E ele fala e é desautorizado. Mas eu tenho dito aqui, ó, o Brade 1.0, o Brade 1.0, ele foi aquele cara que prometeu para a classe política. Prometeu ali para o Neto Evangelista, prometeu para o Everton, prometeu isso para a Iglesia, para o Wellington do Curso. Aí conseguiu chegar, né? Nessa que ele conseguiu chegar, ele foi desfazendo essas promessas, não entregando essas promessas. Aí no segundo mandato, ele estava muito bem avaliado, foi de forma trágica, abençoado
por uma pandemia em que as pessoas só estavam preocupadas em saber se eu ficar vivo ou não, estavam preocupadas em receber vacina, né? E teve aqui outra sorte dele, que vem um navio de, não lembro qual era o país, que tinha uma cepa do Covid muito grave, e aí mandaram ainda mais vacinas para cá, por isso que São Luís foi a capital da vacina. E ele ficou 2 anos nessa, sem gastar muito dinheiro, recebendo vacina do governo federal, aplicando nas pessoas. Quando veio os 2 últimos anos, ele injeta dinheiro, muita parte em infraestrutura. Aí ele não precisava mais da classe política. Continuou com poucos partidos ali, continuou com a Aloysio Mendes, com o Kleber Verde, um outro, tal, beleza. Além... Aí, agora, esse é o 2.0, em que ele menosprezou a classe política na sua reeleição. Agora vem o Brad 3.0. O 3.0 é aquele Brad que ele já está prometendo, porque ele não recebe um vereador de São Luís, na prefeitura de São Luís, mas ele recebe o Ricardo Seidel lá, de Imperatriz, ele recebe uma liderança política. O ex-prefeito de Timon. Recebe todo mundo do interior. Quem é do interior, as portas abertas da prefeitura está aí. E tenho certeza que ele não está colocando nada da prefeitura à disposição. Deve estar fazendo o quê? Promessas, expectativa de poder, né? Que também é poder. Que também é poder. E aí, vamos saber se a política não vai saber avaliar isso, de que uma vez já não deu certo. Mas, Pedro, essas promessas. É exatamente isso, na minha opinião, a imagem que o prefeito Eduardo Brade quer passar. De um cara que é apolítico. É porque a gente sabe que, querendo ou não, o povo tá cansado dessa política, dessa velhorada, desses conchavos, dessas coisas que só o político pode, que só o político faz, que só o político tem, tá? No interior, às vezes, é só o prefeito que anda num carro bom, é só o prefeito que... A família do prefeito que tem plano de saúde, que os filhos do prefeito que faz medicina na capital. Então, o Brade, mesmo pertencendo a isto, porque ele veio... Nasceu disso. Né? O pai dele foi presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia Legislativa, inclusive responde até hoje por vários processos de corrupção, né? Ele nega a origem dele, tá? Além de negar a origem dele, ele esconde o que ele é. Porque por trás ele participa dos mesmos conchavos. Tanto que está se alinhando com o Otelino, quando ele se reúne com Carlos Lula, quando ele se reúne com o Márcio Gerri para discutir política eleitoral, para discutir agora a eleição de 2026, ele está fazendo a mesma coisa que o cara lá do interior faz. Sim. Ele está fazendo a mesma coisa que ele disse que o Brandão faz. Então, ele esconde o que ele faz. Isso não quer dizer que ele não faça, ele apenas faz, mas ele faz escondido. Sim. Essa é a grande verdade que o povo tem que saber. O Bride, ele é um cara que ele é aquele cara que mas não é. O cara que se veste vende bem. Se veste de super-herói. Se veste de super-herói. É o vilão. Mas na verdade é o vilão. Tá? Por que ele é o vilão? Porque ele não é diferente as práticas dele não são diferentes do que está posto aqui. Se a gente for pegar, por exemplo, as ações dele aqui, quando a gente fala de burocracia, quando a gente fala de licitação, essas coisas, os maiores processos licitatórios da prefeitura foi aberta até uma CPI na Câmara, Pedro, que era tudo contrato emergencial. Isso que eu ia perguntar, ele já abriu alguma CPI, alguma licitação que eu tenha conhecimento, não. É contrato emergencial, adesão de ata. E ainda tem mais uma coisa, ele fala do governo, mas as mesmas empresas que trabalham no governo Brandão são as mesmas empresas que trabalham para ele, inclusive uma das empresas que mais ganham dinheiro na gestão do prefeito Eduardo Brade é a empresa Qualitec, que pertence ao prefeito de Passo do Lumiar, Fred Campos. Então o Brade, ele não é diferente de nada da classe política que hoje está aí. Ele é a mesma coisa, é uma coisa enrustida só apenas. É um cara que disse, aponta ali ser maleável e tal, mas por trás, meu irmão, o grosso tá entrando, como disse. Como diz o povo. E, rapaz, o Vinícius gostou ali do grosso entrar. Ele riu. Achou bom. Ele se abriu todinho. Quero mandar aqui um abraço para nossa telespectadora aqui, Jéssica Mendes, minha mulher. Que tá assistindo, Jéssica. Um abraço, Jéssica. Assistindo e mandando... Tô esperando o convite de casamento, viu? Vai ter. Olha aqui o Ximenes novamente. Prefeito tem que governar pro povo e não
para fazer conchavos políticos. Isso faz parte da velha política, mas tem uma crítica sobre o Brade. Acho que ele poderia ser mais aberto a receber o povo. Pois é, aqui ó, tu falou tudo. Ele não é só o político que ele não recebe as mães de crianças atípicas, ele não recebe sindicatos dos trabalhadores, ele não recebe ninguém, não recebeu lá o pessoal lá da Procuradoria, não faz Controladoria, né, naquela questão do salário dele, então ele não recebe ninguém. Quem ele acha que a pessoa quer sugar ele ali, ele na verdade não quer ter papo com ninguém, ele quer fazer do jeito dele, ele quer aderir ata, ele quer fazer contrato emergencial e fazer do jeito dele. E Pedro, o Brade, ele é aquela pessoa assim, que ele acorda, dá bom dia na casa dele, sai, mas ele não quer nem falar com ninguém. Assim, aquele cara que a personalidade dele. Ele é o tempo todo zangado para ninguém chegar perto. O tempo todo zangado para ninguém chegar perto. Ele faz o dele ali, faz a parte dele, mas na hora de conversar com o seu João, com Dona Maria, com não sei o quê, tu viu o vídeo, não sei se tu viu o vídeo que ele tinha uma mulher uma senhorinha querendo tirar foto com ele olhou para a senhorinha, olhou o vereador lá de Imperatriz, né? Ali ele mostra a verdadeira face dele. Que era primeiro para falar com ela, exatamente, né? Primeiro para falar com ela, que ela é eleitora dele, ela que votou nele, ela é daqui de São Luís. E ele nem vota aqui. Ele é prefeito daqui, o vereador, o cara liderança política, ele disse pra senhora, peraí, já eu tiro uma foto aqui com a senhora, peraí. Sabe nem se a mulher queria tirar foto. Saiu pra falar com o cara. E depois não tirou, ele entrou no carro. E depois não tirou. Então, assim, a gente vê em pequenas atitudes quem realmente ele é. Ele é um cara político, que veio da mesma oligarquia. Um coronelzinho. Da mesma oligarquia que eles tanto falam, entendeu? E diz que não é, que é um cara novo, que é um cara que está preparado, que faz, que acontece, que isso, que aquilo. Mas eu espero que o povo do Maranhão tenha discernimento, né, para distinguir entre o novo e o velho, né? Porque tem muito novo que é velho e tem muito velho que é novo. Só botar o Tadala que o velho fica novo. Ora não. Tem muita gente redimida, né? Que já fez muita besteira no passado e hoje é um bom político, é uma boa pessoa. O Flávio Bolsonaro foi quantas vezes lá no Rio Jordão? Banhou não sei quantas vezes no Rio Jordão. Banhou mais no Rio Jordão do que eu banhei de chuva no interior. Mas é isso mesmo. E aqui nem falo. Eu falo o quê? Eu falo mais eu sou isso, estou me vendendo disso, mas não é, né? Essa pessoa está mentindo numa coisa tão trivial como essa, imagina em outras coisas, imagina os problemas que ele vai enfrentar no Maranhão. Digamos, por que o Brade é candidato, a gente sabe o que é muito forte nos bastidores da política hoje, ele é candidato e quando ele chega na frente do povo, quando ele chega na frente dos filhos dele, ele diz que ele não é candidato, que ele não fala nada, ele se abstém de falar. Sim. O que ele tem a esconder? O que ele tem a temer, dizendo que ele não é candidato ou que ele não é candidato? Porque ele quer ter a opção de desistir da candidatura. Porque ele quer ter a opção de desistir da candidatura ou porque ele não quer ser criticado. Ou porque ele não quer ser cobrado. Sim. Não ser visto como pré-candidato. Como pré-candidato. Ser visto como gestor, probo, porque trabalhador. As pessoas que são candidatas nessa eleição já teve gente que já até renunciou do cargo e ele está deixando para a última hora. Deixando Zema já saiu. E são pessoas, Pedro, são políticos que esses sim o Zema veio da política. Não, o pai do Zema iniciativa foi privada. Iniciativa privada, empresário, bem sucedido. O Brade, ele é um filhote de oligarquia. Todo mundo no Maranhão sabe disso. O Brade, o primeiro emprego quem deu para ele foi o pai dele. Sim. Não é que nem eu, não é que nem tu, que a gente já vai atrás. Que já foi atrás. Não, o primeiro emprego quem deu foi o pai. Então por que ele se julga diferente dos outros? Foi o pai, não foi na empresa do pai, não. Eu não estou dizendo aqui que ele é pior e nem melhor do que ninguém. Eu estou dizendo que ele é a mesma coisa. Ele é aquilo que ele condena. Ele é aquilo que ele condena. Isso aí. E não foi nem na empresa do pai, não, o primeiro emprego. Foi na Caema. Né? Uma empresa pública que passou por lá e não fez nada. Inclusive, assim, a Caema é uma empresa pública estadual que cuida dessa questão de saneamento básico. De saneamento básico em todo o Maranhão. Ele não conseguiu resolver quando ele passou por lá. Nem chegou perto. Está conseguindo resolver algumas coisas em São Luís, porque São Luís tem um orçamento gigante e porque ele fez São Luís produzir milhões e milhões e milhões de reais
principalmente com a indústria da multa. É isso que eu ia falar. Né? Se a gente for ver tá aqui São Luís, São Luís está parecendo um Big Brother para as pessoas do interior que não, às vezes não tem o costume de olhar e tal aqui em São Luís como é que é as coisas. Qualquer besteirinha R$800. Tá parecendo um Big Brother. Qualquer vacilo que tu dá, meu irmão, é R$300 de multa. Se tu deixou teu carro meia hora, outro dia eu desci com meu pai na porta do hospital e ele tava um pouco aqui passando mal, rapidão. Só enquanto eu cheguei na porta do hospital para ele pegar o atendimento, quando eu voltei, o carro já tava em cima do guincho. É um descaso. Então, por que a prefeitura de São Luís tem dinheiro para ele gastar 1 bilhão e não sei quantos milhões aí com asfalto, com isso, com aquilo outro? Porque ele tá tirando do bolso do trabalhador. Ainda diz que não aumenta imposto, né? Tu colocar aí, não fazer o trânsito, não gerir o trânsito de uma forma educativa e penalizar por penalizar, como acontece ali na frente do shopping da Ilha, em que os agentes da SMTT ficam de plantão para poder multar ali, uma multa de R$800, sob a alegação de que aqueles motoristas de aplicativo estão taxiando ali, né? Não, estão deixando passageiro, estão pegando passageiro. E por ficar 1, 2, 3, 4 minutos, pegam uma multa aí de R$800. Se a gente for analisar a gestão do Brade, Pedro, das únicas pastas, né, assim, do governo dele que mais teve valorização, nós estamos falando de pessoal, nós estamos falando de recursos, nós estamos falando de maquinário para trabalhar, foi principalmente as pastas que geram dinheiro. Quais? A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Né? É uma pasta crônica que dá muito problema, mas mesmo assim arrecada muito dinheiro. Né? Que o que esse pessoal arrecada de multa todo minuto, meu irmão, é muita coisa, é muito dinheiro. E ainda não pega. Assim, ele podia, inclusive, Saraiva, pegar esse dinheiro que está sendo fabricado nessa indústria da multa e colocar para resolver a questão da mobilidade urbana que ele promete desde sua primeira eleição, aquela que ele perdeu, de que ia resolver. Eu queria, Pedro, que ele pelo menos pegasse esse dinheiro e investisse pelo menos numa alimentação boa para os pacientes do Socorrão. Sim. Tá? Eu queria que ele mexesse na estrutura dos prédios da capital, mas eu queria que ele cuidasse primeiro da questão médica no Socorrão, que às vezes quando tu chega lá com um acidente, que no Socorrão é mais a questão de trauma, né? Tu chega lá com um acidente, tu tem que esperar um médico terminar de operar um paciente. Ou acordar. Ou o paciente acordar para ele dar a vaga para o outro. Por quê? Porque o Socorrão já se passaram 8 anos da gestão de quase 8 anos da gestão de Eduardo Brade e não tem ainda ali uma equipe de 5, 6 médicos para uma cidade desse tamanho que tem centenas e centenas de pessoas. Mas a fachada lá do Socorrão tá bonita. De milhares de pessoas ainda não tem ainda um atendimento assim bom, um atendimento digno. A pessoa, às vezes, ela morre ali naquele corredor, mudou a parede, mudou a tinta, mudou a lajota, mudou a iluminação, mas não mudou o atendimento. Sim. Às vezes, tu não viu aquela reportagem, o cara... Exatamente, o cara com o prato ali, o acompanhante, meu irmão, às vezes o cara vem do interior, às vezes o cara vem lá do Tirirical, e desses bairros aqui mais distantes aqui da capital, com fome, passa o dia todo com fome, lá não tem Quem salva é um restaurante popular. Um restaurante popular, com R$1. Exatamente, quando o cara tem R$1, R$2 no bolso, que às vezes o cidadão ele não tem, pô. Geralmente quem precisa desses hospitais, Socorrão, esses hospitais assim, é quem realmente não tem condição, porque quem tem condição procura tem um plano de saúde, vai para um hospital particular. Sim. Não é verdade? É isso aí. E aí Então é muito importante que ele resolva a questão do trânsito livre, é importante que ele faça creche, mas é importante que na creche que ele mostre as crianças comendo. Tu já viu ele mostrando as crianças se alimentando na creche? Não. Vocês já viram o Brade mostrando a qualidade da merenda de São Luís? Não. Vocês já viram ele mostrando as unidades básicas de saúde abastecidas com remédio? Ou ele só mostra a infraestrutura dos prédios? Ele está determinando, assim, falando em tinta, né? Não é só asfalto, não, resumir só asfalto. Resumir também a pintar a parede e mudar o nome das coisas. Que ele mudou o nome, tá mudando o nome de muita UBS, que é o atendimento aí
primário, né, atenção básica, e dizendo que é hospital, está fazendo hospital. Vamos dizer, unidade básica da área Itaquibacanga. Aí ele transforma o hospital da área Itaquibacanga. E quem vai fazer a UBS lá agora, né? Então, assim, ele tem mudado o nome das coisas para dizer que está sendo um grande realizador. Aí ele pega uma avenida, a estadual, que é a Avenida Quarto Centenário, e rebatiza em Avenida do Reggae. O que ele fez por essa avenida? Passou uma tinta com as cores do reggae, botou LED, eu nem sei se aquele LED foi mesmo da prefeitura ou já tinha sido colocado pelo governo do estado, e chama da Avenida do Reggae e tira uma foto lá. Então, assim, ele rebatiza, vou chamar ele de Padre Braide, porque ele vai só rebatizando as coisas. São Luís, realmente, o povo de São Luís realmente é um povo muito abençoado, porque eu acho que é um pessoal que não adoece, porque eu acho que é um pessoal que não tem bicho em casa que precisa ir no hospital veterinário. Entendeu? Nem os cachorros é um povo muito abençoado, porque quem precisa desses atendimentos sabe o que é São Luís. Braide faz uma propaganda tão grande do Hospital da Criança, mas outro dia um forro desabou lá em cima no leito das crianças. Sim. Entendeu? Então eu acho que o povo de São Luís é um povo muito abençoado, porque Braide está com 70% de aprovação aqui em São Luís. E a gente os principais serviços que deveria ser serviço de qualidade, que é ter uma refeição boa para um acompanhante e para um paciente num hospital, não tem. Uhum. Às vezes, outro dia um amigo meu estava me falando que ele estava com um cachorrinho para fazer uma cirurgia no hospital veterinário. Ele disse que estava fazendo 3 meses lá na fila. É complicado. Então, mas quando anunciou, gerou muito like. É o prefeito dos likes. E aí, quando for para a campanha, vai falar: fiz o primeiro hospital veterinário. E fez. O pior eu não entendo. O Duarte colocou emenda para fazer esse hospital. Inclusive, ele não usou a emenda de Duarte. Pô, se eu tô aqui, um deputado federal, ele tá me mandando dinheiro para fazer a emenda, né? Pode ser a prefeitura, pode ser o governo que faça. Eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou utilizar o dinheiro que eu construiria o hospital veterinário, vou usar em outro lugar, porque já tem um dinheiro vindo do governo federal, que é por meio de emenda parlamentar, no caso do Duarte, que vai fazer a mesma coisa. Ele fez o mesmo com o Hospital da Criança. Tinha um convênio desde do Edivaldo Holanda Júnior, que o Hospital da Criança estava sendo ampliado com recursos e também aí sob a tutela da Secretaria de Saúde Estadual. Né? O Braide, quando chegou, desfez o convênio, uma obra que era para acabar em 45 dias, isso foi denunciado aqui pelo deputado estadual Carlos Lula, que era o secretário à época, e ele faz o quê? Ele prolonga por mais de um ano para terminar aquela obra e dá um aditivo milionário naquela obra, né? Como que um hospital que tem 45 dias para terminar, ele prolonga por mais de um ano, para ficar mais perto. Sobre essa questão, essa questão da máfia dos aditivos aqui em São Luís, eu acredito que isso, no decorrer da campanha, eu acredito que vai até sair algumas coisas sobre isso aí. O que é essa máfia? É assim, algumas obras podem ser aditivadas. Sim. E outras obras não podem ser aditivadas. Por exemplo, algumas escolas, né, que tem um recurso específico, elas não podem ter nenhum tipo de aditivo. Algumas obras. E aqui em São Luís teve uma história aí que algumas dessas obras tiveram aditivos quase superiores ao valor original dessas obras. Vixe, já na gestão? Já na gestão dele. Obra, recurso federal. Isso tudo está sendo, com certeza, será jogado luz. O dossiê está sendo feito. Aí ao entendimento da população. Né? Sim. E, inclusive, parece que tem Mas vai dar tempo da população digerir? Parece que tem até gravação de filho de empresário dizendo: rapaz, se descobrir isso aí, papai, você tá preso. Tem muita coisa ainda para acontecer, muita água para passar debaixo dessa ponte aí. Vixe. Né? Vai sair no Herbert Saraiva isso aí? Vai sair no Herbert Saraiva essas informações? Estamos apurando. Qual é? Fala aí. Lá na Maiobinha. Maiobinha. Mataram lá. Mas lá é prefeitura? Não sei. Mas eu vou tirar o vídeo lá. Faz. Não é que estão fazendo uma limpeza lá? Rapaz, não sei se é uma limpeza não, mas só sei que... É pra não alagar. Foi muita coisa, viu?
Eu acho que é pra não alagar, não é naquela parte que alaga, que alagava? É do outro lado, que é em frente ao condomínio. É, eu acho que ele é pra tirar ali lixo e tal, pra não alagar. Aí ali tem que ser permanente mesmo, porque o lixo todo dia chega. E a gente vê, Pedro, nesse governo, existe aí um grupo de empresas seletas que vende tudo, que ganham tudo. É igual o clube. Deconcil, Lucena Infraestrutura Uhum. e outras duas empresas. E existe uma lei que é a questão que essas empresas que ganham grandes contratos, elas têm que terceirizar alguma coisa para as pequenas empresas. Não morrer, né? Não morrer, exatamente. E aqui em São Luís isso é completamente ignorado por todas as vertentes, né? As pequenas empresas, as construtoras, essas empresas pequenas, elas não têm nenhuma vez, porque pega o empreiteiro grande, o cara da Deconcil, da Lucena, CCG, pega um contrato grande aí, ele faz 100% da obra, o que não é o certo, né? Isso é só com recurso federal ou estadual também? Não, eu não sei dizer. Acho que é federal. Recurso estadual ou federal. Inclusive foi isso que aquela empresa que foi terceirizada na obra da litorânea era para obedecer essa legislação. Tem que ter alguma porcentagem para as pequenas empresas, né? Sim. Mas isso não acontece, é uma máfia. Vou abrir meu CNPJ, ver se é dá uma pontinha aí. Não sabia dessa lei. Vou lá atrás. Vou denunciar isso. Tá quente, meu irmão. Bota aí quente. Mas já dá pra terminar, né? O chat tá pegando fogo ali. Nova Olinda, né? Tem o caso de amanhã, Nova Olinda. Rapaz, fala aí de Nova Olinda. Você que cobre aquela área e tá por dentro desse caso todo. Olha aqui o Ximenes aqui. Eu queria que o governo do estado reduzisse o ICMS, pois temos o maior ICMS do Brasil. Isso pesa, mas ninguém fala, né? Eu também concordo. Para mim devia ser zerado. Mas eu não vejo que zerar o ICMS ia diminuir o preço da gasolina, porque o preço, quem coloca são os empresários. E o povo já está acostumado a pagar um preço. Dificilmente esse preço vai retroagir. Né? E o aumento do ICMS, no governo Flávio Dino, era mais de 30% do ICMS. Né? E o que aconteceu? Um ato ali do Bolsonaro, ele zerou os ICMS e o governo, acho que zerou, e os governos do estado tiveram um impacto muito grande. E isso foi temporário. E quando voltou a poder cobrar o ICMS, teve que colocar ali num valor para poder reequilibrar as contas, que foi um valor que fez falta. Né? O Maranhão é um estado tão pobre, Herbert Saraiva, que uma das principais fontes de receita é o ICMS de combustível. Isso é um absurdo. É um absurdo, uma das principais... Sendo que a gente tem muita coisa para acrescentar quanto a essa questão da economia, né, cara? Sim. A gente tem um dos maiores centros que pode ser um dos maiores centros de turismo do mundo. Turismo. Né? Nós temos centro de distribuições, bonita, tem um porto aqui. Coisa bonita. Temos o porto do Itaqui. Agora tem que melhorar as estradas. Temos Barreirinhas, temos Carolina, temos diversos polos aí de turismo. Temos o nosso São João, o nosso Carnaval. Né? São coisas que poderiam e deveriam aquecer de forma abrupta a nossa economia para não deixar o governo, não deixar as prefeituras refém apenas dos repasses constitucionais. Você vai para uma prefeitura dessa, é refém da prefeitura, né? Então, por isso que eu acredito... Refém do governo. Do governo e muitas vezes da prefeitura. Por isso que eu acredito muito nessa articulação palácio com as prefeituras. Porque quando a pessoa que é ali empregada, tem familiares empregados na prefeitura, ela chegar e falar assim, meu patrão, é para votar em quem? Nesse candidato aqui. Ela pode querer votar em outra pessoa, mas ela vai pensar no pirão dela, ali quem está pagando o seu sustento. Então, enquanto essa lógica não mudar, a articulação ela vai se dar de outra forma. Nova Olinda do Maranhão. Fale aí. Amanhã parece que vai ser finalmente julgado, né? Julgado o caso de Nova Olinda do Maranhão. O caso de Nova Olinda do Maranhão... Já está cassado. Para as pessoas que estão aqui nos assistindo, para as pessoas que estão nos ouvindo, está passando na rádio também. Está na rádio também? Né? É o maior escândalo eleitoral já visto nos últimos tempos no Maranhão. Coisas aterrorizantes.
Sim. Assim, imagina baixinho ali. Vinícius. Tu ser candidato a prefeito de uma determinada cidade. Aí, o que tu faz pra tu ganhar a eleição? Rapaz, eu vou te dar aqui, sei lá, 4, 5 milheiros de telha, 100 sacos de cimento, não sei quantos milhares de tijolos aqui pra tu fazer a tua casa. Agora tu tem que votar em mim. Porque se tu não votar em mim, meu irmão, eu venho te tomar isso aqui. Aí o cara sabe que política é assim, o cara diz que vem tomar e na verdade não toma, não faz nada. E aí o cara pega e vota no outro candidato e ainda fala pra amiga, eu votei foi em fulano e tal. Foi desse jeito que aconteceu lá em Nova Olinda, meu irmão. A única diferença é que o prefeito, no outro dia que ganhou a eleição... Mandou o carro buscar. Ajeitou lá a frota de caminhão da prefeitura para ir buscar o material na casa dos eleitores. Aí o pessoal pegaram, filmaram. Um instituto ligado à prefeitura, ligado ao Fundeb, ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o instituto que foi contratado para contratar pessoas para trabalharem na educação do município, usado de forma descarada, de forma imoral, para contratar pessoas na véspera da eleição, no período eleitoral, e distribuir Pix em troca de votos. Vixe. Então, eles não mascaravam mais a questão da corrupção eleitoral. O dinheiro saía da conta da prefeitura, entrava na conta do instituto e ia para a conta do eleitor. Quanto é teu voto? R$1.000 o voto. Tava caro desse jeito? Tu já imaginou antigamente? Era 50. Sabe, antigamente eu ficava alegre quando eu ganhava um santinho do candidato, rapaz. Era foi lembrado. O candidato passava, uma bola, uma camisa. Me dá o santinho, né? Não, R$1.000, R$1.500. Aí a criança brincava do santinho como se fosse dinheiro, né? E aí quando botava um cartaz lá, isso em Nova Olinda do Maranhão, o prefeito Ari Menezes ganhou a eleição por 2 votos. Então o abuso econômico influenciou. O abuso econômico com certeza influenciou. Como disse a juíza que julgou o caso lá na primeira instância, diz que os 2 votos que decidiu a eleição foram fruto de corrupção eleitoral. E realmente faz sentido. A gente olhando os autos do processo, tem tudo para realmente ter sido, tá? Porque é uma cidade pequenininha, os caras usavam lá a violência, a força, a bala, intimidação. A candidata lá que perdeu a eleição foi intimidada no meio da rua lá com 2, 3 caminhonetes em cima dela, os caras armados em cima dela, entendeu? Então eu acredito que a Justiça Eleitoral do Maranhão tem uma grande chance, acredito que é a maior chance dos últimos tempos de mandar um recado claro para esse tipo de facção criminosa. Né? Porque isso não é política. Né? A política é a arte do diálogo, a política é a arte do encantamento, é o discurso de convencimento, é o discurso bonito, é as propostas, é aquela coisa toda que o cara, mesmo ele já estando lá não sei quantos anos na prefeitura, não fazendo nada, mas ele chega e diz, eu vou fazer, o que eu não fiz há 10 anos atrás, eu vou fazer hoje. A política é isso, é a arte do encantamento, não a arte da bala, não a arte da corrupção, não a arte do dá e toma. Né? Aí, ó, maior e melhor. Goleiro, temos um fã do Sarney. Nunca se viu. O presidente Sarney tem um histórico irretocável. Né? Nunca se viu falar em nenhum tipo de truculência vinda da parte da família dele. São coisas abjetas que o Maranhão, que o Brasil precisam repulsar. E a Justiça Eleitoral ela tem um papel fundamental, um papel importante. Passar um recado claro, nós estamos em um ano eleitoral. A Justiça Eleitoral tem como dever passar um recado claro que não vai tolerar corrupção eleitoral na próxima eleição no Maranhão. Isso aí tem que ser pedagógico, essa condenação. Pedagógico, unânime, decisão unânime. Tem que ser decisão unânime, tem que passar um recado claro para a população e para a classe política. Eleição é voto. Voto consciente, voto limpo, voto de consciência, não voto de cabresto, não voto por conta de telha, não voto por conta de Pix, não voto por conta de medo de apanhar, medo de sofrer represália. Não pode acontecer isso. Eu acho que a Justiça Eleitoral ela tem que entrar no movimento, Saraiva, da mesma forma de quando é denunciado ali uma fraude de cota de gênero, que hoje é muito difícil
um partido conseguir sair de uma denúncia como da cota de gênero quando ela é bem fundamentada, né? Ela tem que ir também para esse abuso de poder econômico e político, e principalmente nessas cidades pequenas, em que quanto menor a cidade, maior é a influência desse abuso econômico e político. Porque o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, passam os anos produzindo aquelas campanhas. Se filiem à política, aos partidos políticos. Venha participar da festa democrática. Venha participar da festa democrática. Agora, que festa democrática? Que o povo não numa participa. Cidade de 20 mil habitantes, de 15 mil habitantes, só pode ter um lado. Só os coronéis, só as pessoas ali que comandam os currais eleitorais ali, as pessoas que têm alguma coisa podem participar. Então tá na hora, nós já estamos no ano de 2026, tá na hora da Justiça Eleitoral agir e mandar um recado direto a essas facções criminosas que se utilizam do dinheiro público para ficar bancando ali suas eleições, as suas vidas boas, que não traz de nada, nenhum benefício para a população, para quem tá na ponta, né? A gente vê essas pessoas aí, elas se candidatam, se elegem com esses abusos todos de poder que tem, né? E não acontece nada, é recorrente, vai recorrendo, não acontece nada. Mas esse caso de Nova Olinda, eu acredito que é um caso que ganhou ampla repercussão nacional. Isso. Não me lembro, acredito que só na época do Jackson Lago, que teve aquela coisa toda, que foi um caso que repercutiu também, mas eu acho que esse caso é o segundo maior caso de... E foi denunciado logo depois da eleição. De corrupção eleitoral do Maranhão, do Brasil, porque o cara deu a telha e no outro dia ele mandou o caminhão lá da prefeitura, caminhão alugado da prefeitura, para tomar. Foi um caso que envergonhou, feriu a alma do maranhense de morte, né? A alma da democracia, do livre exercício da democracia na mídia nacional, aí, no programa de maior audiência da televisão brasileira, passou uma reportagem de quase 10 minutos, uma parte do programa inteiro foi escolhido para isso, e foi matéria até em site internacional. Isso Sim. Saiu até do Brasil, até site internacional reproduziu isso. Então é preciso que a justiça tenha consciência de que é preciso dar um recado, é preciso dar um basta desse negócio de corrupção eleitoral aí. Voto é voto livre, é voto de consciência, é voto de diálogo. O sistema político precisa mudar e nós dependemos desses homens e mulheres que estão hoje ocupando cargo na justiça para que contribuam cada vez mais para que a democracia seja exercida de forma plena, não de forma capitalizada, de forma truculenta. E só para a gente finalizar aqui, é muito fácil, é só o Tribunal Regional Eleitoral manter o que já foi decidido em primeira instância, muito bem fundamentado pela juíza, e vai ter uma outra eleição, né? Não vai ser o segundo lugar que vai levar, não, vai ter uma próxima eleição que o atual prefeito não deve participar porque ficará inelegível, e como não vai ser eleição nos 217 municípios, vai ser uma eleição que acontecerá somente ali ou em outro município, porque tem outras cidades também na mesma situação que podem ter novas eleições, é mandar policiamento, é Polícia Federal, é Exército, é Polícia Militar, e deixar a cidade sitiada dessa proteção para que a eleição ocorra da melhor forma possível. E que esse policiamento tem que chegar 15 dias antes. E que os políticos tenham a consciência. Né? Pegue isso como exemplo e que a balança seja a mesma para o político A, para o político B. Isso. Né? Que o mesmo peso não seja dois pesos e duas medidas. Que seja o mesmo peso para cada um. Que as pessoas tenham consciência. Bora atrás do voto, bora conversar, bora dialogar, bora montar nossas propostas, bora que o coronel tenha o mesmo direito que o cara ali que é líder de movimento estudantil, que veio do movimento estudantil, que veio ali do movimento de bairro, que é um representante que veio ali da eleição de conselho tutelar, que o conselheiro tutelar que se candidata, que representa ali aquela comunidade, tenha o mesmo que a maioria das vezes, né, os conselheiros tutelar pegam aquele apego ali por representar, cuidar dos interesses ali das crianças, dos jovens, dos adolescentes, e acaba sendo um porta-voz da comunidade e acaba se lançando, né, candidato a deputado, a prefeito, a vereador e tal, mas
que essas pessoas aí têm o mesmo direito, têm os mesmos direitos do cara que é coronel ali, que é fazendeiro, que é o filho é médico, que tem ali os maiores comércios da cidade, que seja para todos, que a política seja para todos e não só para alguns. Isso aí, ainda vou viver no Maranhão que esses coronéis vão perder as suas patentes. Obrigado pela sua presença aqui, Herbert Saraiva, que você venha outras vezes. Vamos ver aí se a gente faz algum projetinho junto para continuar emitindo nossas opiniões quando ainda é permitido. Enquanto ainda é permitido. Nesse Brasil. Eu que agradeço, Pedrinho, agradeço Pedro, agradeço ao meu amigo ali. Baixinho. Agradeço aos meninos aqui do Matias está em lua de mel. Checkmate. Quero mandar um abraço pro âncora desse programa, nosso amigo Matias, né? Matias Marinho, que está em lua de mel. Participei do casamento dele. Desejo para ele todas as felicidades do mundo, ele merece. E agradecer as pessoas que tiraram um tempinho para assistir, para ouvir a gente. A gente vive num país democrático, num país livre. As pessoas têm o direito de concordar, de discordar com as nossas opiniões. Sempre vou defender isso. Isso é democracia e isso é jornalismo, é isso que a gente faz. Então, muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Checkmate, o jogo do poder.